Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte do capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E já estudamos nesse capítulo os comentários de Kardec sobre as passagens do Evangelho que tratam especialmente da dedicação que o cristão deve ter durante a sua existência, porque após ela, nem todos que clamam Senhor, Senhor, herdarão os céus. Comentávamos justamente essa parte no último estudo na semana passada, e hoje prosseguiremos com os comentários de Kardec sobre as diversas passagens do Evangelho que tratam da postura do cristão e de como, muitas vezes, o poder temporal na terra alterou as palavras do Cristo para dominar os povos e, além disso, priorizar os seus próprios interesses em desfavor do avanço moral de toda a sociedade. Finalizávamos, portanto, na semana passada, essa questão de que nem todos que clamam o nome do Senhor entrarão no reino de Deus, especialmente aqueles que tentam dobrar a palavra do Cristo com argumentos, com genuflexões na palavra de Kardec, pensando que convencerão a Deus pelo argumento de que erraram por algum motivo mesquinho e egoístico. Kardec então prossegue dizendo que as palavras do Cristo são eternas, porque são a verdade. As palavras de Jesus, portanto, constituem a salvaguarda da vida celeste e, mais ainda, o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Aqueles que pautam a sua existência pelos ensinamentos do Cristo, estão encontrando a estabilidade necessária dos espíritos superiores depurados que já alcançaram, na sua existência eterna, os preceitos do Cristo nos próprios atos, nos próprios pensamentos, em especial diante da dor e da ofensa. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras são estáveis como a casa construída sobre a rocha. Exatamente nessa passagem que analisamos na semana passada, Jesus compara a edificação levantada no alicerce do Evangelho como uma fortaleza, erigida sobre a pedra, sobre a rocha e não sobre a areia. É por isso que as instituições, os indivíduos, todos aqueles que detêm algum tipo de responsabilidade na terra, terão apoio nas palavras de Jesus para obter a estabilidade das suas construções, sejam elas humanas, políticas, sociais ou religiosas. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas.
Essa colocação é interessante porque todo aquele que de fato realiza a vontade do Pai nas suas manifestações da terra é feliz. E como é feliz, prossegue no trabalho do bem. As instituições, porém, que forem construídas como uma violação das palavras de Jesus, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Não é assim que vemos as inúmeras instituições levantadas sem os deveres morais observados pelos encarnados, ruírem com o tempo, se desfazerem, serem exterminadas por outras instituições ou pelo passar do tempo. Somente as construções, as edificações baseadas nas palavras de Jesus é que prosseguem vivas, firmes, fortes, porque construídas sobre a rocha. Kardec prossegue, comentando mais uma passagem do Evangelho, sob o título Muito se pedirá àquele que muito recebeu. A passagem do Evangelho diz: O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Mais uma passagem antes de entrarmos no cerne da questão da cobrança àqueles que muito receberam. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Vejamos o comentário de Kardec sobre essas duas passagens. A primeira delas, muitas vezes causa temor aos espíritas ainda não convictos. Por quê? Porque diante da informação de que serão muito cobrados por terem recebido o conhecimento do Espiritismo, entram em desespero ou não querem estudar mais porque sabem que suas responsabilidades serão maiores. Mas vejamos o que diz Kardec. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Então, de fato, como já dissemos, se aplica essa passagem, na verdade, essas duas passagens, ao Espiritismo, ao ensino dos espíritos. Vejamos por quê. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que o não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Kardec reflete, então, especialmente sobre a parte que diz que muitos leem, mas não entendem, e muitos desconhecem os ensinos de Jesus. Ele diz, então, que os ensinamentos do Mestre estão espalhados nas seitas cristãs, mas muitos dentro do cristianismo não leem, não seguem, não interpretam conforme a vontade do Criador.
E por isso as palavras de Jesus estão perdidas para muitos dos seus ditos seguidores. Kardec prossegue: o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito. Kardec então começa a explicar que o Espiritismo tem essa função precípua de interpretar as palavras do Cristo de forma a deixá-las mais acessíveis aos homens, a toda a sociedade, sem colocá-las como privilégio de poucos, como sempre foi feito nas seitas religiosas do passado. O ensinamento do Cristo, portanto, não fica circunscrito a alguns, mas sim acessível a todos que se aproximam das interpretações espíritas. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Vejam que Kardec trata da universalidade dos ensinos dos espíritos. Não importa a religião, não importa se declaram espíritas ou não, cristãos ou não, os espíritos se manifestam em todos os lugares, por toda parte, em todas as religiões. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Percebam a sabedoria de Deus. Ele coloca o conteúdo do ensinamento de Jesus a todos, independente de religião, para que não aleguem no futuro que desconheciam as leis divinas ou que não tiveram a oportunidade de refletir sobre as leis morais trazidas pelo Cristo. Deus fez, então, que os espíritos se manifestassem em todas as religiões. Seja qual for o nome que se dê, se tocado pelo Espírito Santo, como vemos nas igrejas, se incorporados pelos espíritos da natureza, como vemos na Umbanda e em outras religiões de matriz africana, seja na psicofonia do Espiritismo, sempre há a manifestação espiritual para tratar das leis morais do Cristo. E todos a recebem, sejam cristãos ou não. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, como dissemos, pode alegar depois ignorância. Todos tiveram acesso, ao menos uma vez na existência. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Vejam que Kardec vai além, porque ele diz que a pessoa não pode se utilizar da desculpa que não conhecia a palavra do Cristo, porque não era instruído, já que o Espiritismo vem interpretar de uma forma simples e acessível a letrados ou iletrados. Além disso, o Espiritismo desmistifica a questão da alegoria, desmistifica a questão das parábolas. Assim, a pessoa também não pode alegar que não entendeu as parábolas do Cristo, porque o Espiritismo também vem traduzi-las para o entendimento comum. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Notem que ao final desse parágrafo, Kardec fala diretamente àqueles que já conhecem as palavras do Cristo e decidem não melhorar, decidem não praticar a reforma íntima. Aquele, pois, que estuda as palavras de Jesus, ou a menos as escuta
e compreende, é mais culpado se não praticá-las em sua vida particular, se não buscar perdoar as ofensas, suprimir as paixões egoísticas, os caprichos da vaidade. O espírita, portanto, ou além disso, o cristão que não busca melhorar-se, terá mais culpa do que aquele que não se dedicou em sua existência a uma religião, ao estudo das palavras de Jesus. Percebam que Kardec não diz que um será culpado e o outro inocente. Ambos serão culpados, porém, aquele que mais conhecia da palavra terá mais culpa que aquele que desconhecia na profundidade os ensinamentos de Jesus. Prossegue Kardec falando especificamente dos médiuns. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Essa frase é muito interessante e muito forte, porque há médiuns que recebem mensagens e acham que essas mensagens são direcionadas para os outros, que ele é meramente um carteiro que não lê o conteúdo das cartas. Mas nós temos diversos exemplos, inclusive em Divaldo Franco, que passou por uma situação idêntica a essa. As mensagens recebidas pelos médiuns são em primeira mão para eles. Por isso que Divaldo, ao reclamar com Joana de Ângeles, sua mentora, que ela não escrevia mensagens para ele, ela demonstra que todas as mensagens que ela passou por intermédio da mediunidade dele foram dirigidas primeiro para ele. E foi ele que optou em não absorvê-las, em não aplicá-las em sua vida, achando que as mensagens eram sempre para os outros. Por isso, o médium que tem o acesso às mensagens dos espíritos, que convive com seus mentores, que recebe mensagens quase que diariamente dos amigos espirituais, tem muito mais responsabilidade se dedicarem-se ao mal do que aquele que não vive uma vida com acesso às mensagens dos espíritos. Imaginem um médium de um lado e um criminoso de outro lado. O criminoso convive com espíritos rasteiros, maldosos, cruéis, enquanto que um médium equilibrado convive com espíritos de luz, mentores, amigos espirituais. Qual dos dois tem acesso à mensagem do Evangelho de forma mais purificada? Ou ainda, a simples mensagem do Evangelho, sem qualquer interpretação? O médium, já que o criminoso não quer, na grande maioria das vezes, se não em todas, saber de qualquer ensino evangélico. Então, pela lógica, a gente consegue enxergar que o médium tem muito mais responsabilidade e, portanto, a sua conduta no mal é muito mais censurável do que aquele que é cego pelo orgulho e que não tem qualquer intenção da prática do bem em sua vida. Prossegue Kardec. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, como eu já disse, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Justamente, o médium que recebe a mensagem, mas acha sempre que é para o outro, não está enxergando a trave que existe no próprio olho, buscando, sim, condenar o irmão que recebe a mensagem porque acha que ele é inferior
ou acha que a mensagem é exclusivamente para ele. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então vejam que a única passagem que pode gerar algum tipo de confusão na interpretação, Kardec deixa claro que Jesus estava querendo dizer que todo aquele que tem a razão iluminada e tem um grau de responsabilidade maior, um grau de culpabilidade. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Nós sabemos que os fariseus inflamaram a população para a crucificação do Cristo. Por isso, a sua conduta é muito mais grave que a do ignorante, que apenas seguia a manada, apoiando o assassinato de Jesus. Eles, fariseus, doutores da lei, tinham conhecimento das palavras, das escrituras, e mesmo assim condenaram um homem justo e honesto. Por isso, a responsabilidade dos fariseus é muito maior do que a do povo ignorante. Até hoje é assim. Todo líder religioso, espiritual, tem grau de responsabilidade, de culpabilidade muito mais elevados do que o homem médio, o homem comum, que dedica a sua vida no dia a dia apenas aos prazeres pessoais, individuais e aos seus caprichos da vaidade e do orgulho. Ambos sofrem, porém, quem conhece as palavras de Jesus sofre muito mais, porque será muito mais cobrado. É por isso que eu disse que muitos espíritas temem essa passagem, porque eles têm consciência do quanto sabem. O espírita, em tese, sabe mais o que deve fazer para herdar o reino de Deus do que indivíduos de outras religiões que tomam ao pé da letra a Bíblia, o livro sagrado. Porque o espírita realmente estudioso, ou que ao menos frequenta uma reunião de estudo, ele sabe o significado real das passagens do Evangelho, a interpretação dos espíritos lidas sem preconceito. Então ele tem mais conhecimento de como aplicar em sua existência o conhecimento que colhe toda semana na casa espírita, ou nos livros e nas obras espíritas, sejam de Kardec, sejam das obras complementares. Então, até hoje, aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam, terão mais culpa no momento da prestação de contas. Por isso Kardec conclui: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então que nós todos que ouvimos essas palavras, que lemos esses textos, possamos fazer parte do segundo grupo, dos que aproveitaram a palavra do Mestre, porque aí muito será dado. Se estivermos no primeiro grupo, a cobrança será implacável e teremos que colher o que plantamos, porque muita culpa tem aquele que conhece o Espiritismo e mesmo assim é um homem rude, mau, que trapaceia, que engana, que trai. A cobrança, portanto, é maior. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. É por isso que nós aprendemos no Espiritismo, não é? Que a primeira lição,
a que devemos nos dedicar é compreender as mensagens dos Espíritos como conselhos pessoais, individuais. Então, ao ouvir as palavras de Emmanuel, de André Luiz, dos mentores de André Luiz nas obras complementares, do próprio Cristo, de São Luís e de tantos espíritos puros que se comunicaram e registraram-se no Evangelho, saibamos ouvir esses conselhos em nossa vida pessoal. É muito comum o espírita ouvir as mensagens do Evangelho e apontar dedos, pensar em terceiros, especialmente quando as lições vêm puxar a orelha, vêm chamar a atenção. A grande maioria acha que a mensagem é para os outros e não para si próprio. Então, o primeiro exercício que Kardec orienta é de procurar nos conselhos que os Espíritos dão alguma coisa que diga respeito a nós mesmos, sem apontar dedos, sem achar que a mensagem é para o outro, e sim para nós. O Espiritismo, portanto, vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Nós já estudamos a interpretação dessas palavras. Muitos os chamados, porque muitos receberam o conhecimento das lições do Mestre. Poucos os escolhidos, porque de todos esses que receberam as lições do Mestre, poucos a praticam. Esse escolhidos não é escolhidos por Deus como um privilégio, como se eles fossem preteridos perante os demais. Essa escolha, eu já disse, é pessoal. Quem escolhe seguir Jesus é o indivíduo, é a pessoa. Nós não podemos escolher o Cristo para os outros. Cada um terá que fazer essa escolha. Essa escolha, então, os tornará escolhidos. Que sejamos, portanto, esses chamados e escolhidos no sentido de praticar o que aprendemos através das nossas escolhas. Depois, então, de ouvir Kardec, através das suas interpretações das passagens evangélicas, vejamos as instruções dos Espíritos, as mensagens colhidas da espiritualidade pelos diversos médiuns que Kardec lidou, espalhados no mundo inteiro, sobre as passagens que vimos e outras passagens que veremos. A primeira mensagem, então, dos Espíritos foi intitulada Dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Ainda outra passagem, antes de passarmos aos comentários da espiritualidade, a fim de compreendermos o que Jesus quis dizer com essas lições. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á,
e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Vejamos a explicação dos Espíritos. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão, por vezes, afigurado paradoxais. Numa primeira leitura, realmente, parece que esses ensinamentos são paradoxos, são contraditórios. Mas vejamos o real sentido deles. Quem já possui, será dado. Quem não possui, lhe será tirado. Vejamos o que Jesus quis dizer. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então a gente já aprende que Jesus se referia a quem quer se tornar digno ao Senhor, a quem recebeu o sentido da palavra divina. Quem já tem, portanto, esse entendimento, se dará ainda mais. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então, os primeiros, aqueles que receberam, são os que se esforçam para o bem, que acabam atraindo para si o que é melhor, galgando então essa montanha santa. E a segunda parte? Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Então o Espírito está ensinando aqui que a segunda parte é figurada. Enquanto os primeiros são os que recebem porque já têm entendimento, os segundos não perdem o que Deus lhes dá. Esse Espírito pede, então, que a interpretação não seja grosseira, não seja injusta para com o Senhor, porque ele sempre tratou da justiça divina. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito, que por pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então veja que a explicação para a segunda parte, que será tirado daquele que tem pouco ou que nada tem, não é no sentido de que Deus tirará, mas o próprio Espírito que cairá na prodigalidade, perdendo o pouco que possui. Então, se a primeira explicação é referente ao conhecimento que o indivíduo tem da palavra do Cristo, nós podemos interpretar que aquele que nada tem de conhecimento ou que pouco tem, se perderá caso não utilize esse conhecimento para o bem. Então é o próprio indivíduo que perderá o pouco que possui. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Então vejam como ele demonstra que não é Deus que retira do indivíduo,
Ele compara a um filho que recebeu a herança do pai. Se esse filho não cuida da herança, ele a perde. Então não foi o pai dele que tirou a herança dele, mas o próprio filho que não soube cuidar dessa herança, que acabou coberta por ervas parasitas. Não é Deus, portanto, que retira o pouco que o indivíduo tem ou que nada tem. É ele próprio, pelo descuido, pela não aplicação do óbolo que recebera para multiplicar. Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Então, se o indivíduo não cultiva, ele pode culpar o seu pai que morreu e deixou o campo e as sementes para ele? Não. Ele próprio é o culpado. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra, arroteie o solo ingrato com esforço de sua vontade, lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então notem que o Espírito, ao final da mensagem, nesse parágrafo longo, ele explica ao mesmo tempo que não se pode culpar Deus por nós não cultivarmos as suas palavras, os seus ensinamentos, da mesma forma que um filho ingrato não pode culpar o seu pai pela herança que recebera e não cultivara. O Espírito então pede, clama, trabalhemos esse solo, apliquemos essa herança para o bem, para a multiplicação. Assim seremos os que teremos multiplicados os entendimentos, as virtudes, pelo esforço que fizermos, pelo bem que praticarmos. Então, poderemos ser os segundos da parábola, ou seja, aqueles que nada têm ou pouco têm de conhecimento, mas que ao receber a semente do Pai, multipliquemos essa semente pelo esforço próprio, e aí passaremos a ser o primeiro grupo, ou seja, aqueles que recebem e multiplicam o entendimento. Aqueles que já têm algo e Deus amplia, amplifica. Então vejam que a parábola não divide os indivíduos entre aqueles que já têm e os que nada têm, porque ele permite que os que nada têm ou pouco têm se tornem os primeiros, se, pelo esforço próprio, multipliquem essas sementes, que são as lições de Jesus aplicadas na vida de cada um. Então, resumindo o que o Espírito ensinou, a linguagem de Jesus é figurada nessa parte. Quando ele diz que Deus amplificará, dobrará aquele que já possui, ele se refere ao conhecimento, ao entendimento das leis divinas. Quem já entende, já aplica, já conhece, terá amplificado esse entendimento e esses frutos. E aquele que tem pouco conhecimento ou nada tem, lhe será tirado por ele mesmo, porque presume-se que ele não plantará, cultivará e, portanto, de forma prodigiosa, perderá essa semente. Mas fica a lição
de que, mesmo que estejamos no segundo grupo, daqueles que pouco sabem e não colocam em prática, nós podemos, a partir da decisão pessoal, integrarmos o primeiro grupo, através do esforço próprio, cultivando, trabalhando essa terra, conforme o Espírito aqui orientou. Quem ditou essa mensagem de ânimo aos trabalhadores assinou como um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Vejamos a segunda mensagem, intitulada Pelas suas obras é que se reconhece o cristão, interpretando justamente o que já trabalhamos aqui nas palavras de Kardec, de que nem todos que clamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. O Espírito então vai enfatizar, pelo título, a gente pode perceber, as boas obras em que se reconhece o cristão. Ele diz: escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Então ele é bem direto. Ele diz que essa passagem é para quem acusa o Espiritismo de ser obra do demônio. Ele pede então para que esses indivíduos abram seus ouvidos. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Essa mensagem é muito importante porque nos ajuda, muitas vezes, a evitarmos o julgamento. É comum entre os espíritas, inclusive, julgar integrantes de outras religiões ou de doutrinas que não seguem Kardec à risca, acusando-os, portanto, de não serem cristãos, de serem desvirtuados. E aí fica a lição aqui. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então é muito fácil acusar alguém de ser equivocado, de ser alguém que engana, que está mistificando algo, mas basta olhar as obras dessa pessoa. Então quem acusa Divaldo, quem acusa Chico Xavier, quem acusa Madre Teresa, olha para as obras deles. O que será que eles cultivaram? Né? Quem está criticando eles? Que obras levantaram no mundo? Reconhece-se, portanto, o verdadeiro cristão por suas obras. Não basta dizer sou cristão para ser considerado um seguidor real do Cristo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus disse essas palavras. São do próprio Mestre. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Se os frutos, portanto, são bons, a árvore é boa. É tão simples de verificar se alguém está no caminho correto ou não. Analise os seus frutos. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Compreendam essas palavras bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Olha que reflexão. Que frutos o cristianismo deve dar? É uma árvore frondosa que cobre metade do mundo. Por quê? Ele está se referindo aos cristãos, né? Aos adeptos do cristianismo. O mundo inteiro ainda não é cristão. Então essa árvore estende seus ramos frondosos, oferecendo sombra a uma parte do mundo. Que frutos, portanto, o cristianismo deve dar? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos,
continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Então vejam que visão interessante, que interpretação interessante do cristianismo como uma árvore, mas que poucos conseguem colher esses frutos. Por quê? Os jardineiros são maus. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. A interpretação do Evangelho conforme os interesses mesquinhos e egoístas. A modificação das palavras do Senhor para justificar perseguições, o poder temporal de homens contra homens. Cortaram, portanto, a árvore do cristianismo, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram estéreis seus ramos. E esses ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. Vejam que a crítica do Espírito é bem forte, porque a alteração da palavra do Senhor foi tamanha que tornou essa árvore do cristianismo estéril, não dá mais frutos. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então o Espírito está usando uma linguagem forte, uma linguagem figurada, para demonstrar que a humanidade desvirtuou os ensinamentos de Jesus, tornou a árvore do cristianismo uma árvore que não alimenta mais a ninguém, que não dá frutos de esperança ao viajor sedento. Aqueles que buscam o cristianismo não encontram mais palavras de esperança e de fé nas palavras alteradas, né? Ele está logicamente se referindo aqui ao momento anterior da renovação do Evangelho de Jesus, que veio com o Espiritismo. Sempre há bons cristãos, mesmo antes do Espiritismo, é lógico. Porém, o Espírito está aqui destacando que a interpretação nova trazida pelo Espiritismo visa resgatar essa árvore frondosa do cristianismo na sua essência, ampliando seus ramos para oferecer sombra e frutos a todos. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. O Espírito então pede, que nós apliquemos a palavra de Jesus na sua essência, porque o cristianismo quer se estender pelo universo, não apenas pelo mundo. Que nós não sejamos aqueles, portanto, que cortam os galhos do cristianismo, que busquemos amealhar os frutos apenas para nós próprios, excluindo os demais. A árvore do Evangelho, do cristianismo, é para todos. O fruto é para todos. O pensamento egoísta de querer o fruto somente para si demonstra a alteração da palavra, demonstra a nossa inferioridade. Então o Espírito nos conclama a aplicar na árvore do cristianismo os ensinamentos de Jesus, na sua essência, distribuindo os frutos dessa grande árvore, especialmente para os viajores famintos,
que são aqueles que estão no erro, no pecado, na queda moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Olha só. Ele está dizendo, da mesma forma que as pessoas acumulam riquezas materiais, existem aqueles que querem acumular o pão da vida, a palavra do Evangelho. Querem ser exclusivistas. O Evangelho se aplica para mim e para os meus. Os outros, não. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Mais uma vez essa visão de espalhar os ramos da árvore do Evangelho, do cristianismo, para todos. Porque o erro de todas as religiões até hoje foi justamente esse, de tornar o sectarismo uma regra, dividir a humanidade entre os escolhidos e entre os pecadores, entre os que cumprem a palavra de Deus e os pagãos, os infiéis. Sempre essa ideia de divisão, de sectarismo. E a palavra de Jesus, ela une, não divide. A árvore do cristianismo, portanto, deve dar frutos para todos. E nós, se estamos colhendo esses frutos, temos o dever de compartilhar, de dividir o fruto da árvore do cristianismo. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então ele finaliza esse parágrafo de forma muito bela, nos aconselhando a seguir aqueles que de fato dividem o pão da vida com todos, e não aqueles que buscam o exclusivismo. Ele ainda diz: o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Mensagem dada por Simeão em Bordeaux, 1863. Um final muito bonito, né, nessa mensagem, porque mostra de fato a importância de nos dedicarmos à árvore do cristianismo, mas buscando dividir esses frutos, especialmente com os viajores esquecidos e famintos. Nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas os que cumprem a vontade do Pai. Não há como ser mais claro, Jesus foi muito claro nesse sentido. Quantos agem como os fariseus, que se acham os representantes de Deus na terra, os verdadeiros intérpretes da palavra divina, excluindo o povo ignorante do conhecimento salvacionista do Evangelho. Sejamos, portanto, aqueles que dividem a palavra do Evangelho com todos, sem exceção, seguindo, portanto, as orientações de Simeão e de outros que narram aqui no Evangelho essas palavras benditas. Finalizamos, então, esse capítulo e na próxima segunda nós prosseguiremos com o próximo capítulo do Evangelho, capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Que possamos então refletir sobre esse capítulo que nós estudamos na semana passada e finalizamos hoje, lembrando sempre que os chamados
E os escolhidos são aqueles que de fato escolherem aplicar o conhecimento do cristianismo, ampliar os ramos da árvore do cristianismo para todos, dando bons frutos, demonstrando que uma árvore boa é aquela que dá bons frutos. E é assim que seremos reconhecidos, especialmente no plano espiritual, onde não há essa falsidade que nós observamos na Terra, em que conseguimos ocultar nossas reais intenções aos demais. No mundo espiritual não é possível ocultar nossas intenções e pensamentos, e por isso seremos julgados conforme os frutos que endereçamos aos sofredores. Reflitamos ainda nas passagens estudadas em relação à necessidade de trabalhar a terra para que nós não percamos o entendimento, as sementes dadas por Deus e por Jesus na aplicação das lições do Evangelho, porque senão seremos integrantes daquele segundo grupo que perde o pouco que tem, justamente pela desídia na aplicação do que recebemos. Recebamos, portanto, todas essas lições estudadas a cada dia aqui e frutifiquemos, multipliquemos essas sementes, esses frutos, sempre em favor de todos e não no caráter exclusivista e egoísta. Agradeço a todos que nos acompanham e finalizo mais um estudo rogando à espiritualidade amiga que esteja presente em nossas vidas, nos orientando, nos guiando, nos inspirando e buscando a cada dia demonstrar que os bons frutos dependem apenas de nós para frutificarem, para serem recolhidos dessa grande árvore do cristianismo e, principalmente, oferecido àqueles que nada têm ou pouco têm de conhecimento do Evangelho. Cumpramos, portanto, a nossa função primordial de estudar a palavra de Jesus e colocá-la em prática em nossas vidas, diminuindo as dores dos outros, contribuindo para uma sociedade mais justa e fazendo a nossa parte, cumprindo os nossos deveres de irmão, de filho, de mãe, de pai, de esposa, de marido, de profissional e de cristão. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, que veio trazer tantas lições na terra, escolhendo os seus discípulos, escolhendo cada palavra dita e cada momento da sua encarnação para marcar a humanidade para sempre, pois as suas palavras não passarão. Ouçamos, portanto, o chamado de Jesus, para que não nos arrependamos no futuro, como já ocorreu no passado. E agora voltamos sequiosos ao Pai, como o filho pródigo que tantas oportunidades desperdiçou, mas que já tem o querer de acertar, já deseja demonstrar ao Pai que mudou e que agora será um filho honrado, que multiplicará as sementes recebidas e a herança do Pai, sempre em favor dos outros. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a abençoar e a envolver essa grande terra tão necessitada no momento de transição, de ouvir a palavra, de praticá-la e de fugir da satisfação mesquinha e egoística dos prazeres mundanos. Que esse momento seja marcante para todos e que tenhamos a certeza de que, como a vida é eterna, muitas vezes passaremos por mudanças e que precisamos estar centrados no bem, a fim de que aproveitemos essas oportunidades
para permanecer no reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.